Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos dar sequência aos trabalhos do Evangelho no Lar. Vamos pedir a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, mãe espiritual de toda a humanidade, aos trabalhadores do Círculo da Luz, a equipe espiritual responsável pelo Círculo da Luz, aos nossos mentores e amigos espirituais que nos velam e nos auxiliam nessa caminhada, para que possamos realizar o trabalho da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indigna de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superior a tudo os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não podem colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade, e outro que humildemente se lhes submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes
que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios de que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, meus irmãos, o Evangelho nos traz um esclarecimento muito adequado para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Pobre de espírito. O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer? Que todos nós deveremos ter a humildade de reconhecer que precisamos do auxílio, do amparo da divindade, que é Ele que irá nos sustentar e fazer com que nós possamos caminhar com segurança e com luz. E quando ele fala que o Evangelho, que a incredulidade zombou dessa máxima, é porque é tido que os doutores, que os intelectuais, eles se acham superiores, a maioria deles se acham superiores, porque são materialistas e não acreditam que possa existir uma vida além dessa. Acreditam que só existe o que é palpável, o que eles podem ver, o que eles podem mensurar. Mas o Evangelho nos diz que um dia, quando chegar a hora deles partirem para outro mundo, eles irão se deparar com essa nova realidade e que nós poderemos nos desenvolver na questão da humildade, da transparência, porque a humildade está na categoria das virtudes pregadas pelo Evangelho de Jesus. E Emmanuel nos diz o seguinte: tudo o que os olhos contemplam está morto ou está morrendo. Quando a gente se preocupa só com as coisas materiais, nós estamos muito ligados à transitoriedade, não temos noção da transitoriedade e de quão passageira é esta vida. E também tem uma parte aqui que eu achei muito interessante na questão da materialidade, que o Alberto Almeida, um espírita renomado, também falou: a fragilidade do ser humano nos coloca num lugar de vulnerabilidade que assusta, especialmente quando assumimos um movimento arrogante em razão da riqueza, do poder, da beleza, da fama. Tudo se esfacela como uma taça de cristal sob o pequeno impacto. Assim é o corpo que garante a vida biológica, humildade e trabalho no bem, simplicidade e serviço de amor ao próximo, auto-amor sem narcisismo. São roteiros que asseguram um aproveitamento melhor do tempo, pois que não sabemos quando chegar a hora. Isso vem complementar o Evangelho da noite, quando fala de pobres de espírito, que nós temos que cultivar realmente a humildade para podermos assimilar todos ou grande parte do Evangelho de Jesus, esse roteiro de luz, o qual todos nós deveremos seguir para podermos, quando deixar esse plano, estarmos num lugar melhor, continuando o nosso nível, o nosso projeto evolutivo, a nossa evolução. Então, meus irmãos, dizendo que o reino, quando Jesus diz que o reino dos céus é dos simples, ele quis dizer que a ninguém é dado entrar no reino dele sem a simplicidade, sem a humildade, e ele também não vai receber os materialistas, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram, da mesma maneira que aquelas pessoas que foram humildes, que seguiram os seus ensinamentos e que viveram de uma maneira adequada.
né? Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes, uma das tantas virtudes que o Cristo nos ensinou. Então, meus irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver, fortalecer a nossa virtude. Então, a cada um, dentro da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, é dado o direito de aproveitar o tempo com coisas edificantes. Então, meus irmãos, é isso a mensagem do Evangelho. Eu vou fazer uma oração antes de encerrar. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada pelos pequenos e grandes dons que tua bondade colocou em nosso caminho a cada instante dessa jornada. Obrigada pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, por este teto. Obrigada pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigada pela surpresa da tua presença em cada ser. Obrigada por teu amor que nos sustenta e protege, pelo teu perdão que nos faz crescer. Obrigada pela alegria de termos sido úteis, ter servido a humanidade, aos que nos cercam. Que amanhã sejamos melhores. Queremos, antes de adormecer, todos os dias, perdoar e abençoar a quem nos magoou neste dia. Abençoa, Senhor, o nosso descanso, o nosso corpo, os nossos familiares e amigos. E abençoa desde já o nosso amanhã. Então, meus irmãos, agora iremos fazer a prece, o Pai Nosso, que o Cristo legou à humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E o desafio para a realização do Evangelho, do próximo Evangelho, que será na segunda-feira, é para o nosso irmão Gadonski. A ele, boa sorte, boa noite.